Olá galerinha do Calculando, tudo beleza? Aqui é o Felipe trazendo uma videoaula para vocês, dessa vez sobre frações, espero que vocês gostem. Bem, uma fração é o que? Você pegar um todo e dividir em partes iguais. Então, aquele velho exemplo da laranja, você tem 3 laranjas que é dividir em 2, então é 3 sobre 2, tá? A gente vai trabalhar melhor isso, só que a gente vai começar com as propriedades, né, de operações. Se você tem a parte de baixo igual, e eu estou falando parte de baixo porque a gente ainda não sabe os nomes, mas tem um nome para a parte de cima e parte de baixo. Tendo a parte de baixo igual aqui, ó, a parte de baixo V, você pode somar a parte de cima, U mais W. O exemplo aqui do lado, ó, 2 terços mais 5 terços é 7 terços, porque se tem a parte de baixo igual, você só soma a parte de cima, 2 mais 5, 7. Quando você tem a parte de baixo diferente, você pode deixar elas iguais. Como? Você vai pegar e multiplicar U por Z e V por W. E você vai obter U vezes Z mais V sobre W sobre VZ. O exemplo aqui do lado, para deixar mais claro, a gente tem 2 terços mais 4 quintos. Então, U vezes Z. Então, 2 vezes 5. Ó. O U, nesse caso, é o 2 e o Z é o 5. Então, 2 vezes 5. Mais o W vezes o V. Quem que é o W nesse caso? É o 4 e o V é o 3. Então, 3 vezes 4. Sobre V vezes Z, que é 3 vezes 5. Isso vai dar 22 sobre 15. A terceira propriedade é de multiplicação. A multiplicação você multiplica em cima e embaixo. Então, U sobre V vezes W sobre Z é o W sobre VZ. Aqui do lado, 2 terços vezes 4 quintos é 2 vezes 4 sobre 3 vezes 5, que é 8 sobre 15. Tá? Quando você tem uma divisão, você conserva o primeiro, então conserva U vezes V e multiplica pelo inverso do segundo. Qual que é o inverso de W sobre Z? Z sobre W, obtendo U sobre Z sobre V vezes W. Que, no caso com o exemplo, 2 terços dividido por 4 quintos. Conserva o primeiro, 2 terços, multiplica pelo inverso do segundo, 5 sobre 4. Isso vai dar 10 sobre 12, você simplifica, dividir em cima e embaixo por 2, dá 5 sextos. Bem, a gente tem um exemplo aqui dizendo para calcular o MMC dos seguintes números, 12 e 45. O que é o MMC? O MMC de dois ou mais números é o produto dos fatores comuns e não comuns entre cada um deles elevados do maior de seus expoentes. Ou seja, a gente vai ver os fatores em comum entre 12 e 45, vai multiplicar todos no final, o produto, só que aí tem os expoentes. Então, quantas vezes cada número vai aparecer se repetindo? Vai ficar mais claro quando a gente for fazer o exemplo aqui. Então, 12 e 45 está aqui. Vamos começar. Primeiro número que a gente pode utilizar aqui, 1. Só que dividir por 1 não faz sentido porque todo número dividido por 1 é ele mesmo. Então, o próximo, número 2. Então, vamos dividir por 2. Só que só tem um número aí que é divisível por 2 e continua inteiro, né? Se você dividir 45 por 2, vai dar 22 e 50. Não é o nosso objetivo, a gente quer números inteiros aqui. Então, vai ficar 6 e 45. Dá para dividir por 2 de novo, né? Então, vai ficar 3 e 45. E agora a gente pode dividir por 3 para conseguir dividir totalmente o primeiro número, que seria o 12. Só que o 45 também é divisível por 3. Então, dividindo por 3, vai ficar 1 e 15. Podemos dividir por 3 de novo, vai ficar 1 e 5. E agora, dividindo por 5, a gente vai chegar em 1 e 1. Beleza, agora nota, ó, a gente tem 2 e 2, 3 e 3 e 5. Então, a gente tem 2 ao quadrado, 3 ao quadrado e 5. Fazendo o produto entre eles, a gente chega que o MMC entre 12 e 45 é 180. Beleza? Uma expressão fracionária, ou simplesmente uma fração, é o quociente entre dois termos. Tá, mas como que eu vou chamar cada um dos termos? Porque eu estava falando em cima e embaixo, lá na primeira explicação sobre as propriedades. O de cima tem um nome, o de cima chama numerador e o de baixo denominador. E para que essa expressão exista no conjunto dos reais, o denominador, essa parte aqui, não pode ser zero. Então a gente tem um problema de domínio, por exemplo, nessa expressão aqui. Por quê? Se a gente chamar x de menos 2, a gente vai obter menos 2 sobre menos 2 mais 2, menos 2 mais 2 é zero. Então não pode. Então está escrito aqui embaixo, ó, x mais 2 tem que ser diferente de zero. Portanto, x diferente de menos 2. Então o domínio x pertence aos reais, tal que x diferente de menos 2. Você nunca vai poder ter zero embaixo, porque não vai fazer parte, algo que não faz parte do domínio e faz zerar embaixo, não valida a sua expressão fracionária.
Bem, nem sempre a gente vai ter a nossa fração do jeito que a gente quer, da forma reduzida. Mas a gente tem alguns macetes para chegar na forma reduzida, tá? Então, quando a gente tem fatores comuns, a gente multiplicando, no caso, né? A gente pode cortar. Por exemplo, aqui, U vezes Z sobre V vezes Z é U sobre V. Aqui está na forma reduzida, aqui não. Quando a gente quer deixar na forma reduzida, a gente não pode modificar o nosso domínio da função. A gente não pode mudar a cara dela. Então, a gente tem que manter o domínio. Por exemplo, aqui embaixo, a gente quer essa fração aqui na forma reduzida dela. Como que a gente vai fazer isso? Em cima a gente tem x e x, então a gente pode colocar em evidência. X vezes x menos 3 sobre, aqui a gente pode fatorar x ao quadrado menos 9 em x mais 3 vezes x menos 3. Aqui, ó, termos iguais multiplicando, então a gente pode cortar, vai chegar em x sobre x mais 3. Portanto, o domínio dela é x pertence aos reais, tá ok? X diferente de 3 e x diferente de menos 3. Aqui a gente não mudou, ó. O x não pode ser menos 3 aqui ainda, beleza? Porque lembra, não pode zerar o nosso denominador. Se zerar o denominador, a gente não está trabalhando de uma forma correta com a nossa fração, beleza? Continuando a nossa simplificação, tem vezes que a gente vai encontrar uma divisão de frações, ou seja, a gente tem uma fração na parte do numerador e uma fração na parte do denominador. E como que a gente procede com isso? Primeiro a gente tem que arrumar para a gente conseguir visualizar melhor como a gente vai aplicar aquela regrinha do conserva o primeiro e multiplica pelo inverso o segundo. Então aqui, 3 menos 7 sobre x mais 2, a gente tirou o MC, vai ser x mais 2. Então, 3 vezes x mais 2 menos 7. Porque x mais 2 dividido por x mais 2 dá 1. 7 vezes 1, 7. Beleza? E embaixo, tirando o MMC é x menos 3. Então, x menos 3 dividido por 1, x menos 3. Vezes 1, x menos 3. X menos 3 dividido por x menos 3, 1. Aí, menos, né? Daqui o menos. Então, x menos 3 dividido por x menos 3, 1. Menos 1. Beleza? Continuando, a gente vai fazer a distributiva. 3 vezes x, que dá 3x. Mais 6 menos 7. Então vai ficar 6 menos 7 dá menos 1. Então 3x menos 1 sobre x mais 2 sobre x menos 3 menos 1. X menos 4 sobre x menos 3. Aqui, tá vendo em vermelho? Em azul? A gente vai conservar o primeiro. Quem que é o primeiro? 3x menos 1 sobre x mais 2. Conservou o primeiro e multiplicou pelo inverso do segundo. Qual que é o inverso de x menos 4 sobre x menos 3? X menos 3 sobre x menos 4. Se a gente for observar o domínio dessa função, o x tem que ser diferente de 3, diferente de menos 2 e diferente de 4, tá? Porque senão isso vai fazer o quê? Vai zerar o nosso denominador, beleza? Então agora a gente vai resolver uns exercícios para aplicar o conhecimento que a gente ganhou nessa aula. Então, primeiro, resolver 1 sobre 14 mais 4 sobre 15 menos 5 sobre 21. O primeiro passo aqui a gente já sabe que é fazer o MMC. Então vamos lá. 14, 15, 21. Primeiro número que a gente vai dividir por 2, é o menor número, né? Se dividir por 1, dá a mesma coisa. Qualquer número dividido por 1 é ele mesmo. Então, 14 dividido por 2 dá 7. 15 dividido por 2 a gente não vai fazer porque não vai dar um número inteiro aqui, né? Então a gente só copia o 15. 21, a mesma coisa. Próximo número que a gente vai dividir por 3. 7 por 3 a gente não vai dividir porque não dá um número inteiro, então a gente copia o 7. 15 por 3 dá 5, 21 por 3 dá 7. Agora, se a gente dividisse por 4, se a gente fosse seguir 2, 3, 4, 5, 6, 7, se a gente fosse dividir por 4, não daria nenhum número inteiro aqui, então a gente pulou para o próximo número, que é o 5. Então, 7 dividido por 5 não dá, 5 dividido por 5 dá 1, e aí a mesma coisa, 7 não dá para dividir por 5 porque não dá aí um número inteiro, então a gente só copia. O próximo número que a gente vai dividir agora é 7, então vai ficar 7 dividido por 7, dá 1, 1 e 1, beleza? Então, aqui a gente vai fazer 2 vezes 3, 6 vezes 5, 6 vezes 5, 30, 30 vezes 7, 210. Então, 210 por 14, dividido por 14, né? 210 dividido por 14, dá 15. 15 vezes 1, 15. 210 por 15 dá 14. 14 vezes 4, 56. 210 por 21 dá 10.
10 vezes 5, 50. Então vai ficar aqui tá o denominador igual, então a gente só vai somar e subtrair o numerador. Então vai ficar 15 mais 56 menos 50 dá 21 sobre 10, dividido em cima e embaixo por 21, dá 1 sobre 10. Beleza? O próximo é 9 dividido por 4, dividido por 15, dividido por 10. Então, 9 sobre 4 dividido por 15 sobre 10. Lembra daquela propriedade sobre fração reduzida? Aqui a gente pode reduzir isso daqui. 15 dividido por 10, a gente pode fazer, dividir em cima e embaixo por 5, a gente vai ficar com 9 sobre 4, dividido por 3 sobre 2. Propriedade de frações de divisão. Conserva o primeiro, 9 sobre 4, conservamos o primeiro. Multiplicamos pelo inverso do segundo. Qual que é o inverso de 3 sobre 2? 2 terços. Então, agora, propriedade de multiplicação, de cima pelo de cima, de baixo pelo de baixo. 9 vezes 2, 18. 4 vezes 3, 12. Simplificando para chegar na forma mais reduzida da fração, por 6 em cima e por 6 embaixo, a gente vai chegar em 3 meios, beleza? O 2. Encontre o domínio das expressões algébricas. Bem, onde que essa função aqui, A, não está bem definida? Ela não vai dar bem definida em x igual a mais ou menos 2. Por quê? Se eu substituir 2 aqui, vai ficar 2 ao quadrado dá 4, menos 4 dá 0. O nosso denominador nunca pode ser 0. Então, mais 2 e menos 2 não faz parte do domínio. Por quê? Menos 2 também. Menos 2 ao quadrado dá 4. 4 menos 4, 0. Então, domínio. X pertence, isso aqui significa pertence, aos reais, tal que x diferente de mais ou menos 2. Beleza? A B é a mesma ideia de cima, onde essa função não está bem definida. Em x igual a 1, porque se a gente fizer 1 menos 1 dá 0, e lembra, o nosso denominador nunca pode ser 0. Então, o domínio dessa função vai ser x pertence aos reais, tal que x diferente de 1. Essa foi a nossa aula de frações, espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, curte e compartilha para ajudar a gente a divulgar nossos vídeos, ok? Muito obrigado, até mais.